Mateus 28:19. Eu quero me atentar a este versículo aqui da grande comissão, que tem vários ensinamentos para esta manhã, principalmente para vocês que estão batizando. Então, por favor, fica comigo, Aninha, não perde por nada tudo que nós vamos falar aqui, a Rafa e todos os demais que estão aqui na frente, mas vai servir para todos nós, em nome de Jesus. 28:19, a palavra de Deus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, fala comigo, muito bem, o tema desta palavra é direitos e deveres. Você provavelmente já foi a um casamento. Quem foi a um casamento aqui? É bem verdade que eu e você vai num casamento esperando a comida, né? Todo mundo vai lá e fica ansioso pela hora da comida. Mas há algo mais importante dentro de um casamento. Há uma união entre duas pessoas, que ali eles estão tornando visível esta paixão que eles receberam ou que conduziram entre um e outro, e que criaram e que desenvolveram esta paixão. E naquele momento que eles vão assumir o casamento, eles convidam pessoas como eu e você, que está pensando na comida. Mas além da comida, nós estamos ali testemunhando um ato perante a sociedade. Se mais para frente aquele casal deixar de fazer os seus direitos e deveres, nós já sabemos que eles estão descumprindo regras do casamento, por exemplo. E assim, quando você está batizando, você está assumindo esta paixão por Jesus Cristo, esse novo relacionamento na sua vida. E as demais pessoas que estão aqui olhando, estão testemunhando esse ato. Talvez você veio por um convite da pessoa amada, você veio convite de um sobrinho, você veio aqui por alguma maneira, mas não foi assim diretamente para ouvir quem é Jesus. Só que assim é também no casamento. Você vai lá por várias situações, você se torna padrinho e tudo mais. Só que o que vai valer mesmo é a confirmação do ato conjugal que ali se realiza. O que vale aqui hoje é a confirmação do ato que você está assumindo com Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Então esse é o batismo que nos concede direitos e deveres. Todos aqui chegaram à casa de Deus de alguma maneira, por uma experiência. Você veio e tem pessoas novas aqui, que ainda vão ter muitas experiências com Cristo. Mas quando nós perguntamos, sabe, claro que houve um convite de alguém, mas se eu te perguntar, você vai falar: olha, Jesus transformou a minha vida, Jesus me curou, Jesus restaurou a minha empresa, Jesus restaurou o meu casamento, sabe, Jesus fez algo por você. Quem vai na igreja sempre tem uma experiência que Jesus mudou uma área da sua vida. Mas às vezes você chegou aqui no batismo e ainda não aconteceu tantas coisas na sua vida como essa classe de novos que estão aqui. E o que mais importante acontece então, se eu ainda não tenho uma primeira experiência para te declarar, para falar: olha, Jesus ainda não mudou o que eu estou pedindo, eu quero dizer para você, sabe, você se encontrou com Jesus. De alguma maneira hoje você está aqui, está tendo um primeiro encontro com Jesus. E quem já batizou, ele assumiu direitos e deveres e algumas verdades que às vezes, no passar dos anos, a gente acaba deixando e esquecendo quão maravilhosa é a obra que Jesus fez por nós. Então esta manhã eu quero elucidar nos corações novamente os direitos que nós temos e também o dever quando batizamos. Vocês estão comigo? Primeiro ensinamento: nós somos batizados em nome do Pai, primeiro. Obrigado, vocês estão me ajudando. Então é para repetir: nós fomos batizados em nome do Atos 17:24 vai dizer que Deus criou todas as coisas, que Deus, a partir dele, fez o mundo e tudo que nele existe, os céus e a terra. Deus criou todas as coisas.
Tudo que Deus fez é bom, é perfeito, é agradável. Nós costumamos dizer que é o ser humano que dá uma estragadinha, mas Deus criou todas as coisas. Vocês estão comigo? Colossenses 1,16 vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Agora olha aqui, ó, as visíveis e as invisíveis. E o finalzinho vai dizer: tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu estou começando a dizer que você é batizado em nome de um pai que criou todas as coisas, um pai que fez o mundo e tudo que nele existe, um pai que criou você, um pai que me criou primeiramente. Tudo foi gerado nele, através dele, inclusive o ser humano. Gênesis 1:27 vai dizer que Deus criou o ser humano. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora olhe Gênesis 5:1, o que vai dizer, preste atenção nesse versículo, Gênesis 5:1, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou você está comigo, hein? Agora eu gostei. A semelhança de Deus o fez. Olha o 2. Deus o criou, homem e mulher, os abençoou e lhe deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Veja, até hoje você sabe que existe, e esta palavra pendura até os dias de hoje, porque ela já está declarada na Bíblia há mais de 4.000 anos atrás. Então o ser humano é uma criação de Deus, e nisso nós precisamos entender, pelas Escrituras Sagradas, que o ser humano está dentro de uma parte da criação de Deus. Vocês estão comigo? O ser humano está dentro de uma parte da criação de Deus, e nesses versículos ele usa muito esta palavra, criação e criatura, mas só chama de pai quem é? Meu Deus, vocês estão comigo? Só chama de pai quem é? Filho. Quando você se batiza em nome do Pai, você está atestando uma condição de filho. Você está recebendo um direito de filho. E você aqui é filho de alguém, e sendo filho você sabe que tem direitos e deveres. Então você está entrando nessa condição de filho. Vocês fizeram as lições do discipulado, e lá em João 12 vocês ouviram muito isso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o, em outras versões vai dizer, deu-lhes o direito de se tornarem. Há uma pequena regrinha para que você passe da situação de criatura para filho. Todos são filhos de Deus, todos são uma criação, a criatura de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, e eu só estou aqui expondo a Bíblia, não estou julgando a sua vida, os seus pensamentos. A Bíblia vai dizer que aqueles que receberam Jesus tomaram por direito de se tornarem filhos de Deus. Só chama de pai quem é filho e entende a paternidade. Hoje pela manhã vocês estão atestando o que era invisível. Vocês foram criados para serem filhos de Deus, mas por algum motivo alguns ainda vivem como criaturas, não ligando para o seu Criador. Mas a partir do momento que vocês descerem as águas, vocês estão dizendo, olha, eu passo a me comportar como um filho de Deus. Você é um filho, você foi aceito, Jesus te convidou, você entendeu, e você agora se comporta como um filho. Gálatas 3, 26 e 27. Você que está com a sua Bíblia aberta, olha que versículo rico para nós esta manhã. Gálatas 3, 26 e 27 vai dizer assim, 26,
pois todos vocês são filhos de Deus, mediante, sabe, existe um mas, um porquê, uma condiçãozinha, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Mas todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Sabe qual que é o poder de ser revestido por Cristo? E eu teria que pregar muito esta palavra aqui para a gente conseguir entender, mas revestir é você vestir novamente, é você, sabe, se vestir de Cristo. Quando você foi criado, foi para ser santo, mas o pecado manchou as suas vestes, as suas roupas santas. E aí quando você se encontra Jesus, é como se essas vestes estão sendo lavadas e limpas. Quando você entra no batismo, a imersão na água e sai, você é renovado, purificado e está vestindo essas novas vestes de Jesus. E quando Deus olha do céu a fazer justiça e olhar como um bom pai, sabe, Ele enxerga em você as vestes do sangue de Jesus. É Deus olhando do céu e Ele contempla o sacrifício de Jesus, porque nós se vestimos de Jesus Cristo. Tudo no Evangelho é centrado em Jesus Cristo. E Deus olha para nós e enxerga em cada um de nós Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Sim. Todos os que foram batizados se vestiram de Cristo, revestido do sacrifício de Jesus, que nos atrai e torna possível aquilo que era impossível, se tornar filho de um Deus. Aquilo que era impossível à mente, aos olhos humanos, através de Jesus Cristo, essa filiação se torna possível, se torna real, se torna concreta. Hoje no batismo, você torna visível a sua filiação num Deus Pai. E se isso não for muito para você, tornar a condição de um filho de Deus, sabe, quando Jesus fez o mesmo ato que vocês estarão fazendo hoje, quando Jesus desceu as águas, o Deus Pai olha dos céus, e em Mateus 3,17 ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Sabe, pensa nisso, por favor. Hoje, quando vocês estiverem ali nas águas, é como Deus olhando dos céus e falando: esses são meus novos filhos amados, e eu estou agradando, porque eles me agradaram, porque eles obedeceram uma ordenança minha. Você é um filho amado, e ninguém pode roubar isso de você. A terra não pode roubar o sacrifício de Jesus, as pessoas não podem roubar esta paternidade. Você é um filho amado. Vocês estão comigo? Sim. Segundo ensinamento, somos batizados em nome do Filho. Então, primeiro, somos batizados em nome? Temos essa paternidade de filiação liberada sobre nós. Somos batizados em nome do Filho. Quando valorizamos e atestamos o sacrifício de Jesus, nós temos o direito. O primeiro direito é tornar filhos. O segundo direito é andar com o Filho diariamente. Você foi batizado em nome do Filho, Jesus, e você vai andar com Jesus diariamente. Você está dizendo: olha, eu quero morrer para o mundo e viver para Cristo. Você está assumindo um direito que é liberado sobre nós, que está em Gálatas 2:20, que vai dizer: logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não precisa mais caminhar sozinho.
Sabe, quando você recebe o batismo, você recebe em nome do Filho, o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, o primogênito de Deus. Ele está com você todos os dias. Jesus está com você todos os dias. O versículo continua dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Sabe, você precisava entender isso. Só isso era suficiente para você entregar a sua vida por completo para Jesus. Jesus te amou. Jesus te amou. Parece tão simples, mas você luta a vida inteira para sua esposa te amar. Você faz coisas para ela, você entende as linguagens dela, o que ela gosta, para ela te amar por alguns segundos, ou minutos, ou dias. Mas sabe, Jesus te amou. Foi Jesus que te amou. Você não precisa fazer nada, porque Jesus te amou. Será que isso não é suficiente para você? Jesus te amou. Jesus me amou. E sabe, se Jesus me amou, Ele ainda se entregou por mim. Jesus me amou e se entregou por mim. É por isso que eu sou um voluntário na casa de Deus. É por isso que eu venho aqui todos os domingos, quando eu posso, e durante a semana, e cuido de jovens. É porque Jesus me amou. Jesus atestou esse compromisso comigo e com você, porque ao nos amar, Jesus se entregou naquela cruz. Jesus se sacrificou por cada um de vocês e por mim. Sabe, Jesus passou uma vergonha para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Uma vergonha diante dos homens, mas diante de Deus. Diante de Deus, Ele estava cumprindo um propósito eterno. Jesus me amou, se entregou por mim. Ele pagou esse alto preço por cada um de nós, para dizer esta manhã, te lembrar qual é o tamanho do seu valor para um Deus Pai, a ponto de entregar o Deus Filho naquela cruz por cada um de nós. Se isso não bastasse, ao terceiro dia, Jesus Cristo venceu a morte. E sabe o que isso te dá? Uma condição de não só vir à igreja para fazer coisas boas na terra, mas te dá uma condição, um sonho, um desejo, uma esperança de saber que após a morte existe vida, que se Jesus venceu a morte, eu e você, recebendo o batismo em nome do Filho, nós temos o direito de uma vida eterna. Jesus te amou. Jesus provou que existe a vida eterna. E se isso não bastasse para você ainda, sabe, Ele diz logo, não sou eu mais quem vivo, Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Quando você recebe um batismo, está passando por essa simbologia, esse ato, esta nova aliança, além de se tornar filho legítimo de Deus, você ainda pode andar com Jesus todos os dias. O mesmo Jesus que te amou, o mesmo Jesus que se entregou por você, um Jesus que liberou a eternidade sobre a sua vida. Isaías 9:6 vai dizer que Ele é o conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus está dizendo, olha, vocês vão caminhar no caminho até chegar à eternidade. Mas se isso não for suficiente, porque nós podemos errar, nós podemos, querer pegar um atalho, ficar um pouco fraco na caminhada, mas lá Jesus disse em João 14:6, que Ele era o caminho verdadeiro,
que te conduz até a eternidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho verdadeiro. Ele te amou, se entregou por você e vai caminhar diariamente com você até a eternidade. Jesus caminha com você todos os dias. Vocês estão comigo? Primeiro, você recebeu Jesus. Segundo, primeiro, você foi batizado em nome do Pai. Segundo, em nome do... E terceiro, em nome... Então vamos de novo para ficar bem gravado em nossos corações. Nós fomos batizados em nome do... Preste atenção. Em tempos passados, a manifestação do Espírito Santo era exclusiva para algumas pessoas. Algumas pessoas tinham essa intervenção na história, quando o Espírito Santo as usava e fazia algo sobrenatural, algo relevante na terra. E quando Jesus veio e se entregou, o Filho partiu e disse assim: olha, eu vou deixar para vocês um Consolador. O Espírito Santo é aquele que vai estar junto, dentro de vocês, todos os dias. Então nós recebemos o poder, essa presença do Espírito Santo. Hoje é diferente do que foi antigamente, ou pode ser igual, porque muitas pessoas ainda não experimentaram da experiência de estar com o Espírito Santo todos os dias. Mas a verdade é que ao aceitar Jesus, ao se batizar, você tem livre acesso ao Pai, você tem livre acesso ao Filho, e sendo assim, você tem um livre acesso ao Espírito Santo. Um verdadeiro amigo, aquele que caminha com você todos os dias. Sabe, parecia impossível andar com o Espírito Santo, mas através de você se revestir de Jesus, é possível andar com o Espírito Santo todos os dias. É possível ter experiências, é possível conversar, é possível ouvir, é possível sentir, quando nós assumimos esta posição. Você recebeu o maior direito que uma pessoa em face da terra poderia receber. Você recebeu a filiação do Pai, a presença, o sacrifício de Jesus te reveste com o poder, e você tem ainda o Espírito Santo, a pessoa que te conduz diariamente, a pessoa do Espírito Santo que te alerta diariamente, que te guarda, que te livra, que te aconselha. E para que tudo isso? Para que você recebeu tamanha glória? Para quê? Eu volto no começo do versículo. E o começo do versículo diz assim para vocês: portanto, vão. Portanto, vão e façam discípulos. Sabe, você está na igreja há quantos anos? A ordenança de Jesus para a sua vida não mudou. O dia que Ele te entregou esse pacote completo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, Ele te revestiu de uma autoridade para dizer para você: vão e façam discípulos. Sabe o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês que vão se batizar? Vocês convidaram alguém. Vocês convidaram alguém da sua família, alguém para conhecer o seu batismo, para testemunhar esse ato. Mas vocês, acima de tudo, já estão manifestando essa autoridade, porque vocês estão buscando fazer discípulos. Inconscientemente era invisível para eles, mas hoje eles tiveram um primeiro contato, talvez, com Jesus Cristo, através do convite de cada um de vocês. Sabe o que é isso? É fazer discípulos. Jesus te revestiu com toda esta autoridade. Ele te deu 3 deveres, 3 direitos nesse versículo, e apenas um dever, que é o próprio Espírito Santo, que cumpre através das nossas vidas. Você tem 3 direitos, mas nunca se esqueça, você tem um dever: vão
e façam discípulos. Se o batismo for real na sua vida, sabe, fica comigo aqui, como o pastor William disse, se não for uma emoção, se for real assim como foi na minha vida, sabe, eu fraquejei, eu fui lá, eu tentei desistir, mas sabe, foi real o meu batismo, e depois de quase 30 anos eu continuo aqui na presença de Jesus, apaixonado por ir e fazer mais um discípulo, porque realmente Jesus mudou a minha história, porque realmente Jesus mudou a minha eternidade. E se vocês acreditarem nisso, daqui 20, 30 anos nós iremos se encontrar, seja aqui ou lá na eternidade, e vocês vão estar com aquele brilho nos olhos quando falarem de Jesus Cristo. Sabe, Jesus é tudo para nós. E pessoas que estão aqui pela primeira vez terão uma oportunidade, uma rica oportunidade de assumir aquilo que é invisível visivelmente. Pessoas aqui terão uma oportunidade de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se de alguma forma, quando eu falava o nome de Jesus, o seu coração aí, ele tremia, ele chacoalhava, dentro de você acontecia algo, sabe? Você não está com fome, você não está passando mal, sabe? É Jesus que está começando a se apresentar a você. Nós fomos apresentados a Jesus, e quando nós caminhamos com Ele, tudo isso faz mais sentido em nós. E eu quero chamar a sua atenção sobre uma regra de interpretação que tem nesse versículo. A aplicação pessoal e outras bíblias de estudo vai dizer que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o correto não seria no singular, mas sim no plural. Seria em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu apresentei aqui para você 3 pessoas que faz um trabalho em uma, e isso às vezes é muito complicado para nós entender um Deus trino, entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou talvez você nunca pensou nisso, mas eu quero te convidar para estar aqui à noite. Eu quero te convidar para você assistir online o culto, porque à noite nós vamos falar disso. Vocês vão descer as águas. Vocês vão descer as águas. E todos que foram à escola aprenderam um dia que existe 3 estados da água. Qual é? Os mais novos sabem. Sólido. Sólido continua sendo água. O gelo não deixa de ser água. Gasoso, a evaporação, a atmosfera no ar, a atmosfera não, que nós respiramos, a umidade do ar, o Deus gasoso está em toda a superfície. E o Deus líquido, a água líquida, continua sendo água. À noite eu quero falar melhor sobre isso. Então essa é a introdução da palavra da noite, sobre o Deus trino que nós servimos, como Ele age, mas Ele continua sendo um só Deus, que te convidou para estar aqui esta manhã. Enquanto os batizando tomam o seu lugar, eu quero... Ainda não? Posso fazer algo que está no meu coração? Sabe, um dia eu tive esta oportunidade. Eu tinha 8 anos de idade quando o meu pai estava ali pregando neste bairro aeroporto. E naquele dia ele disse: quem quer entregar a sua vida para Jesus. Era uma casa, uma área, eu lembro perfeitamente que eu não estava nem aí para o culto, que meu pai falou, eu estava preocupado com o suco que ia servir no final. Mas sabe, é pura verdade, gente. Aquele suquinho lá na casa do irmão Elias.
Mas naquele momento, sim, sabe, uma voz falou assim: é hoje. É hoje. E naquele dia, sabe, eu ergui minha mão e falei assim: eu quero receber Jesus Cristo. Eu tinha 8 anos e sabe, foi tão consciente que após 30 anos, eu estou aqui lembrando daquele ato que mudou a minha história. E esta manhã eu quero te dar uma rica oportunidade, de receber Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Sabe, isso está invisível dentro de você, mas você só vai se tornar visível aquilo que já aconteceu. Num primeiro momento é difícil de entender quais serão as mudanças, eu tenho que seguir um monte de regra, eu tenho que deixar disso, daquilo. Sabe, não se preocupe, dê o primeiro passo, não seja ansioso, dê o primeiro passo, tome coragem, assuma diante da sociedade que daqui para frente você quer ao menos conhecer quem é Jesus Cristo, porque aí vai chegar um dia que você estará aqui como eles, se batizando e confirmando todos esses direitos e dever que a igreja de Jesus nos apresenta através das Sagradas Escrituras.